A gente, recentemente, aqui em Brasília, senadora Lites, nós assistimos o filme O Processo, da cineasta Maria Augusta, que fala sobre o processo do impeachment. E como aquele processo foi patético, né? Todo o processo. Eu fico vendo hoje, nós vamos ter outra cena patética. O presidente ilegítimo, Michel Temer, senadora Vanessa, chamou uma cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar as vitórias de 2 anos desse governo. Ontem soltaram um slogan que virou piada, que era o seguinte: o Brasil voltou, aí vírgula, 20 anos em 2. Claro que tiraram essa vírgula, o Brasil voltou 20 anos em 2. Nós temos uma destruição social nesse país. Só nesse trimestre, 1.400.000 pessoas a mais desempregadas. Tivemos o aumento da fome, o aumento da pobreza extrema, 1,5 milhão de pessoas. As pessoas voltaram a cozinhar com fogão a lenha. É uma destruição. Eu quero saber o que ele vai apresentar. É uma destruição na economia, uma destruição política e uma destruição social. É por isso que a pesquisa da CNT ontem, senador Otto Alencar, não sei se Vossa Excelência viu, é uma pesquisa impressionante, porque o presidente Lula, que eles diziam que ia cair na pesquisa depois da condenação do juiz Sérgio Moro, porque esse era o discurso. O Lula, depois de condenado pelo Moro, vai despencar. Subiu 5 pontos. Depois disseram o seguinte: depois da condenação do TRF4, já era. Continuou subindo. Depois diziam: quando vier a prisão, acabou o Lula. O Lula saiu naquela cena nos braços do povo e a gente vê agora, 40 dias depois dessa prisão injusta e ilegal do presidente Lula, ele liderando em todos os cenários. Aumentou a diferença no segundo turno. No segundo turno, para todos os adversários. Lula contra Geraldo Alckmin era 44-22 em março. Foi para 44,9 contra 19. Lula com Bolsonaro era 44-25, aumentou para 45-25. Henrique Meirelles, isso aqui não conta. E por aí vai. É impressionante. O recado do povo também, senadora Lites, para nós da esquerda brasileira, para nós do PT, quer dizer o seguinte: olha, a gente está com Lula, vocês não podem abandonar o Lula. É um recado. Você sabe que teve um jornalista, Mauro Lopes, que escreveu um texto ontem brilhante, senador Dário Berger, que ele diz o seguinte, começa falando sobre a pesquisa, dizendo o seguinte: é um estrondo, a pesquisa enterra de vez todos os falsos profetas que alardearam que Lula iria para o ostracismo político, na cadeia. O golpe fracassou em seu projeto. Eu concedo a parte, apesar do pouco tempo ao senador Otto Alencar. Senador Lindenberg, o retrato do governo Michel Temer foi o retrato que aconteceu em São Paulo. A 1.000 metros do poder econômico da Avenida Paulista, um prédio desabou com 300 e poucas famílias pobres que estavam em busca da moradia. Esse é o retrato, essa é a lembrança do governo Michel Temer. Olha, o desemprego, a retenção do crédito, né? Não houve nenhuma expansão da economia nesse período. Se você hoje tem os bancos oficiais, onde você não consegue absolutamente encaminhar nenhum projeto, paralisação total, desemprego em massa, a política econômica, como o Vossa Excelência falou, completamente equivocada, mas completamente equivocada, que não se viu a gerar absolutamente os empregos necessários para o nosso país. Além disso, o grande problema, e eu me lembro que eu discursei, senador Dário Berger, só um minuto, eu discursei na tribuna aí, onde Vossa Excelência está, contra o impeachment da presidente Dilma. Nós fomos contra o impeachment. E quase que no fim do meu discurso, eu disse que a situação do Brasil ia piorar no quesito moral. A falha moral do governo é clara, com provas contundentes, com malas e mais malas de dinheiro que transitaram em todos os setores do governo. Tanto quando Vossa Excelência fala
sobre essa questão do governo Michel Temer de comemorar e fazer aquela bobagem, 20 anos em 2 anos, parece, querendo imitar, sabe quem? Juscelino Kubitschek. Não dá para amarrar o meio da bota do Juscelino Kubitschek, o Temer. Não dá para meio da bota do Juscelino Kubitschek. E o país, o Brasil, é um país de paradoxos. 80 milhões de brasileiros querem votar para presidente da República no Lula, que está no cárcere sem uma prova material. Sem uma prova material. Quem tem prova material está solto, está fagueiro aí. Rocha Loures, todos eles estão andando pelas ruas aí. Então, paradoxo. 80 milhões querem o Lula, está preso. E os que estão soltos, o povo não quer. É um negócio assim, porque você não dá para imaginar o que é esse país, né? Podia-se dizer aquela história da Bahia, a senadora Alice conhece, que pense no absurdo, no Brasil tem precedente para o mundo. O que é isso aí? Aquele que resolveu a pobreza, a miséria, que ampliou as universidades, as escolas técnicas, que deu um avanço muito grande, levando as pessoas da pobreza, tirando 30 milhões, esse está sem provas materiais, sem assinatura dele em contrato de compra e venda, em escritura, em absolutamente nada, encarcerado por 4 juízes preconceituosos, que discriminaram completamente, que não ouviram as provas do presidente Lula e os amigos do atual presidente nessa situação que está aí, comemorando hoje, alguns deles, inclusive, comprometidos com a justiça. Senador, eu agradeço muito a parte. Você sabe que eu vou concluir, senador Dário. É que a minha preocupação é só uma, senador Otto Alencar, é que já deu início à sessão do Congresso Nacional. E, nesse sentido, nós temos que suspender a nossa sessão de hoje. Então, eu vou conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Não, eu só quero ler esse trecho final do artigo desse jornalista Mauro Lopes, que ele diz o seguinte: boa parte dos estrategistas do campo progressista precisa olhar menos para seus cálculos e mais para a direção apontada pelo povo. Diz ele, a lição vale para mim. Passei os últimos tempos considerando que o realismo indicaria a necessidade de uma estratégia alternativa à candidatura de Lula. No entanto, o povão está dizendo a todos nós, estrategistas, pesquisa após pesquisa, na vida cotidiana, como solução para os nossos problemas, como saída para o país, nós queremos Lula e rejeitamos seus cálculos de gabinete. Eu encerro, senador Dário, dizendo que é isso que nós vamos fazer. Eles ficam loucos para que a gente apresente um nome alternativo. Nós vamos registrar o Lula no dia 15 de agosto. O processo de impugnação começa só aí. Nós vamos nos defender. Se for impugnado pelo TSE, nós vamos recorrer ao Supremo. Então, quem acha que o Lula não é candidato está enganado. Eles querem que a gente aceite isso. Não vai ter isso. Vai ser Lula candidato, com uma votação extraordinária, senadora Lides, porque o povo tem a memória daquele período de desenvolvimento. As pessoas sabem que naquele período as pessoas viviam melhor, tinha mais emprego, a renda era melhor. Então é Lula. Eu encerro o meu pronunciamento dizendo que Lula é o nosso candidato. Vamos registrá-lo no dia 15 de agosto para fazer uma grande campanha e ganhar essa eleição no país.